vou falar sobre confiar é descansar. Algo que nós tocamos na escola bíblica, como parte da matéria Fundamentos da Fé. E a gente tem Fundamentos da Fé 1, Fundamentos da Fé 2. No segundo ano a gente tem Ministrando Fé. Deuteronômio, capítulo 6. E eu quero ler 2 trechos com você, primeiro em Deuteronômio, depois a gente vai para Salmos. Porque a gente sabe que a fé vem por ouvir, diz Romanos. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Mas a fé não nos leva somente a agir. Ouvir, agir, ela nos leva a descansar. E eu quero ver isso com você hoje. Só lembrando a você, algo que a gente fala na escola bíblica, uma definição de fé. Fé é viver em total união com Deus. Você pode dizer isso comigo? Fé é viver em total união com Deus, depositando tudo que você é, tudo que você tem nele, estando em total e completa dependência de Deus. Fé é depender de Deus, não é uma fórmula mágica, né? O pessoal do Palmeiras hoje estava esperando ganhar alguma coisa, aleluia. Quantos aí não tinham fé que ia vencer? Aleluia. Parabéns aos São Paulinos, aleluia. Glória a Deus. Quase que eu vi uma ola aparecendo ali. Glória a Deus, os São Paulinos. Mas o mundo traz uma classificação de fé. A palavra de Deus traz o fundamento da fé. Fé não é aquilo que somente estou esperando porque eu gostaria de ver. Fé é viver em total união com Deus. Ou seja, viver pela fé não são apenas momentos. É uma vida completa de dependência de Deus. E Deuteronômio capítulo 6 vai nos lembrar disso. No versículo 1, ele começa dizendo assim: são esses os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, o seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês. E o hebraico, quando ele está sendo escrito aqui, ele usa uma expressão bem enfática. Ele não está dizendo que é uma opinião que Deus deixou para mim e para você. Ele está dizendo, é um mandamento. Ele está dizendo, é um estatuto, é algo fixo, é um juízo, é uma palavra proferida. E ele continua dizendo, para quê? Para que Deus deixa esses mandamentos? Para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Presta atenção, gente. Tudo que Deus pede de nós, Ele está olhando para o nosso futuro. Se Deus fala algo para você, Ele está falando para você por conta do seu futuro, por conta daquilo que Ele já está vendo lá na frente. E Ele fala para você então, deixa isso, porque não vai se adequar lá na frente. Pega isso, porque vai se adequar lá na frente. E Ele está falando, pega esse mandamento, porque vocês vão cumprir esses mandamentos aonde? Na terra em que vocês vão entrar e possuir. Versículo 2. Para que durante todos os dias da vida de vocês. Está conseguindo ver que a fé não é só quando a gente vem para a igreja ou quando a gente quer pedir algo para Deus? Para quê? Para todos os dias da vida de vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, o seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Ou seja, o mandamento do Senhor, aquilo que Deus nos pede, nos leva a um relacionamento com Deus todo dia. O mandamento de Deus não é uma ordenança somente porque Deus gosta de dar ordens. O mandamento de Deus é para que a gente se relacione com Ele, é para que a gente viva com Ele. A própria palavra do Senhor é vida para mim e para você. Então o que a gente encontra na palavra de Deus, e quando Deus deixa o mandamento, eu tenho que saber que esse mandamento tem que gerar vida no meu coração, tem que gerar vida na minha história, tem que gerar vida no meu dia. A segunda coisa que eu vejo nesse versículo 2 aqui, é que aquilo que a gente pratica tem que influenciar a nossa casa. A gente tem falado muito isso na nossa série, Oportunidades e Oposições. Aquilo que a gente pratica tem que abençoar a nossa casa e influenciar a nossa casa. Por isso é que a fé nos leva a praticar. A fé não é algo da cabeça, a fé é algo do coração.
E quando está no coração, influencia os nossos hábitos. E influenciando os nossos hábitos, vai influenciar os nossos filhos. Quem diz amém a isso? Assim, a terceira coisa que eu vejo nesse versículo 2, quando fala que eu deixei esses mandamentos para vocês, para que os seus dias sejam prolongados. Não quer dizer que você vai viver 999 anos. Oh, Jesus, tem misericórdia. 80 já está chegando lá. Não, dias prolongados aqui é uma expressão que significa viver bem. Você sabia que Deus quer com que você não sobreviva, com que você viva bem? E viver bem não quer dizer que você tem que ser rico. Quer dizer que você tem que ter prazer naquilo que você tem. E Deus quer ser o seu prazer. Meu Deus, Deus quer ser o seu prazer onde você estiver, em que condição você estiver. Ele quer ser a sua suficiência. Por isso que fé é viver em total união com Deus. Porque quando eu estou unido com Ele, não tem espaço para o dinheiro roubar o meu coração, para as coisas desse mundo roubarem o meu coração. Ele é tudo o que eu preciso. Quem diz amém a isso? Versículo 3, ele começa então dizendo: portanto, com base nisso, com base nos mandamentos, com base nessas promessas, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra, que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Verso 4, mais uma vez: escute, Israel. Meu Deus, se tem algo que vai influenciar a minha fé e a sua fé, é a maneira como nós ouvimos. É a maneira como nós ouvimos o que Deus está falando. Sabe, eu estou me lembrando de uma situação que uma pessoa veio falar comigo: pastor, que encontro maravilhoso. Deus falou comigo determinada coisa. Até hoje eu estou esperando ele fazer aquilo o que Deus falou com ele. Minha pergunta é: será que ouviu realmente Deus? Porque, gente, quando a gente ouve Deus, a gente tem a certeza do nosso coração. Quem é que vai dizer não para Deus? Me diga aí. Não levanta a sua mão não, aleluia. Quando Deus mexe o nosso coração, a gente sabe quem é que está falando com a gente. E sabendo quem é que está falando com a gente, aquele que nos deu vida, nós respondemos a Ele com toda a nossa gratidão. Essa é o coração de um filho de Deus. E ele está falando escute, ou seja, a maneira como você escuta vai influenciar no seu destino. Ele diz: escute, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Aqui é o Shema de Israel, que eles cantam justamente essa porção: o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Essa aqui é a declaração de fé de Israel. E essa declaração de fé descreve quem Deus é. Olha só, ele está dizendo assim: o Senhor é o nosso Deus. Quem Deus é? É o Senhor, o nosso Deus. E depois descreve o nosso relacionamento com Ele, quando diz: Ele é o único Senhor. Ou seja, Israel se colocando como servo de Deus. Ele é o nosso Deus e nós somos os seus servos. E nós vivemos para cumprir os desejos do seu coração. O que agrada ao nosso coração é fazer os desejos do seu coração. Verso 5, portanto, olha o mandamento: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Sabe o que ele está falando? Não tem espaço para outra coisa a não ser intensidade no seu relacionamento com Deus. Não dá para a gente não viver intensamente com Deus. A fé nos pede viver intensamente com Deus, de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Os nossos sentimentos são para Ele, os nossos pensamentos são para Ele, as nossas emoções são para Ele. Ele diz: então essas palavras que hoje lhe ordeno estarão aonde? Na sua cabeça. O que diz aí? Estarão no seu coração. Quando Deus se relaciona com o seu povo, não é com a nossa cabeça que Ele fala com o nosso coração. Ele fala: tudo que eu estou deixando para vocês, não é só para vocês memorizarem,
é para vocês guardarem no coração. E quando a gente guarda no coração, preste atenção nisso, quando a gente guarda no coração, vira um estilo de vida. É por isso que muitos cristãos têm dificuldade em viver o cristianismo, porque memoriza os textos bíblicos, mas não deixa cair no coração. E quando não cai no coração, não vira estilo de vida. E cristianismo não é memorizar versículos. Cristianismo é um estilo de vida, de total união e dependência de Deus. Nós somos cristãos porque a gente entregou o nosso coração para Ele, para que o nosso coração seja totalmente dele. Verso 7. Ele diz: vocês inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus, gente, deve ser algo contínuo e constantemente lembrado. Durante a semana, você se lembra de Deus? Durante a semana, você lembra a sua própria mente de Deus? Você lembra o seu próprio coração de Deus? Ou a gente vive uma vida que a gente vem domingo, é lembrado acerca de uma pessoa que eu até gosto dela. Se eu vejo ela no YouTube, eu dou um curtir, me inscrevo no canal, mas não interajo. E é isso que Deus está deixando registrado aqui em Deuteronômio. Ensina para os seus filhos. Fala quando você estiver na sua casa. Ande pelo caminho, fala. Na hora de levantar, fala. Na hora de deitar, fala. O que o Espírito Santo está nos lembrando? Que a palavra de Deus deve ser o centro das nossas conversas. A palavra de Deus deve ser o centro das nossas conversas. Versículo 8. Ele diz: também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhes serão por frontal entre os olhos. Quando a Bíblia fala aqui de amarrar como sinal, você já deve ter visto isso, os judeus usaram o tefilim, ou como o Novo Testamento traduz, os filactérios, que eram essas caixas de couro, usado na cabeça e no braço, justamente como está aqui escrito. Uma caixa que era presa no braço esquerdo, na direção do coração. Não era em qualquer lugar não, gente. Não era aqui embaixo no braço não. Era na direção do coração. Para quê? Para simbolizar que a palavra de Deus vai estar na minha mente e vai estar no meu coração. Quando a gente olha para o Novo Testamento, lembra que a gente está falando que Deus deixou registrado. Isso tem que estar onde? No seu coração. Olha só o que Jesus fala aqui em Mateus 23, 5. Praticam todas as suas obras, falando dos religiosos, praticam todas as suas obras, a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios, os seus tefilim, e alongam as franjas de suas capas. Ou seja, gente que estava mostrando para os outros que estava cumprindo o mandamento, mas o seu coração não tinha mandamento no coração. Meu Deus. Lá em Apocalipse capítulo 13, olha só como é que Satanás gosta de copiar as coisas. Apocalipse capítulo 13, falando da besta, ele foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca. Você já ouviu falar da marca da besta? A marca da besta é a cópia do tefilim. Deus deixou o mandamento que deveria estar no coração, sempre na memória deles, sempre no coração deles, sempre nas ações deles, por isso no braço, sempre nas ações. Aí vem Satanás, copia isso e faz a tal da marca da besta, que o pessoal quer saber se é o cartão de crédito. É ou não é? Quem já ouviu essa aí? Ah, pastor, é o cartão de crédito, é o Pix. Agora é o Pix que é a marca da besta. A marca da besta, gente, é um sistema. A marca da besta nos lembra, veja, da mão direita e na testa. Testa é o controle dos nossos pensamentos. Na mão direita fala do quê? Das nossas ações. Pasmem, tem muito crente
por marca de besta. Porque os seus pensamentos e as suas ações são controlados não pela sua união total com Deus, mas pelo espírito desse mundo. A gente já falou sobre isso. Verso 9. Verso 9 de Deuteronômio nos lembra: e vocês escreverá nos umbrais da sua casa e das suas portas. Escrever nos umbrais, você já deve ter visto a tal da mezuzá. Assim, para que isso? Para que na cabeça e nas mãos? Para que você mesmo saiba quem governa os seus pensamentos e as suas ações. Por que Deus comanda o tefilim? Versículo 8 ainda. Para que você saiba quem controla os seus pensamentos e quem controla as suas ações. Por isso a palavra de Deus tem que estar constante diante da gente, na nossa casa. Meu Deus. Agora sim, versículo 8, falando dos umbrais, ele deixa mais um mandamento: escrevia nos umbrais a tal da mezuzá, que é usada nas portas. Se você assistiu The Chosen, você já viu. Eles sempre que andam, tem a mezuzá, eles botam a mão, beijam. Por quê? Porque, presta atenção, a mezuzá, ela contém Deuteronômio capítulo 6. Na parte da frente da mezuzá, ela é um rolinho pequenininho. Ela tem Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Shema. Escute, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Na parte da frente. Na parte de trás do rolinho está escrito o nome de Deus, Shaddai, aquele que é poderoso. E o que isso significa? Que a palavra e o poder de Deus protegem a casa. Mas muita gente faz isso de maneira religiosa. Bota a mezuzá e esquece do Deus da mezuzá. Não dá para a gente desassociar o mandamento de Deus da pessoa de Deus. Fé é viver em total união com Deus. E a gente precisa se lembrar que a palavra e o poder de Deus protegem aquele que se coloca debaixo dela. A palavra e o poder de Deus protegem aquele que confia nela, aquela que confia em Deus. E é nessa pegada que o Salmo 37 nos abençoa. Abra lá agora, Salmo 37. A gente ainda está falando sobre fundamentos da fé. E fundamentos da fé, gente, a gente espremer o fundamento da fé, não é para a gente obter coisas de Deus. É claro que a gente recebe de Deus pela fé, e o Senhor nos ensina a receber o que nós pedimos e as promessas dEle pela fé, porque nós confiamos nele. Mas a gente espremer a fé serve para quê? Para a gente viver em um relacionamento com Deus. Sem fé é impossível, Hebreus capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Você vai aprender aqui na Atos que a palavra agradar significa concordar ou andar junto. Então a fé não é para a gente ficar obtendo aquilo que a gente quer de Deus, ou que a gente deseja de Deus. É claro que Ele ama dar, porque Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é, e que se torna galardeador daqueles que o buscam. Deus ama dar recompensa, mas o objetivo da fé é para que a gente se aproxime cada vez mais de Deus. Salmo 37, verso 3 até o verso 5. Então vai dizer: confie no Senhor e faça o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Primeira palavra que a gente vê aqui é a palavra confiança, confiar. E Deuteronômio capítulo 6, por que eu li Deuteronômio capítulo 6? Quando eu estava lendo Salmos 37, me remete logo a Deuteronômio 6, porque Deuteronômio 6 fala de confiar em Deus. Amar a Deus é confiar em Deus. Ah, você ama a Deus? Eu amo. Você confia? Se você não confia, você não ama. Hello? Amar é confiar em Deus. E a primeira palavra assim, aqui é a palavra bater,
E bater no hebraico significa confiança, segurança e ousadia. Quem confia tem ousadia. Olha só, Hebreus capítulo 4, no verso 16. Diz, portanto, lembra que a fé está falando da gente ter um relacionamento com Deus. E o escritor de Hebreus está dizendo, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Provérbios capítulo 28, no verso 1, aqui na tela, diz, fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como leão. A palavra intrépido aqui, bater. O justo, ele tem confiança. O justo, ele tem segurança. O justo tem ousadia e intrepidez. Quem é o justo? Aquele que sabe quem é em Cristo Jesus. Uma outra matéria que a gente tem, realidade da nova criatura. Aquele que sabe quem é. A Bíblia fala tanto dessa justiça, gente, que diz que pode por muita eficácia, a súplica do justo. Não é a súplica ou o pedido de qualquer pessoa, é a súplica do justo. Gente, quando você pede como escravo é uma coisa, como você pede como órfão é outra coisa, quando você pede como filho é completamente diferente. O justo é aquele que sabe quem ele é, que ele foi santificado, justificado em Cristo Jesus. Quanto mais você sabe isso, quanto mais você tem isso no seu coração, gente, mais move o coração de Deus. Pode, por muita eficácia, tem muito poder, a súplica do justo. E a gente tem uma matéria só para falar sobre isso, realidade da nova criatura. E qual é a base dessa confiança, gente? Qual é a base dessa confiança na nossa vida? Deuteronômio capítulo 6 vai nos lembrar, o Senhor é o único Senhor da nossa vida. Por isso que quando a gente aceita Jesus, a gente não aceita Ele como Salvador, apesar dele ser apresentado para a gente como Salvador. Romanos vai nos dizer que a gente precisa aceitar Ele no nosso coração como Senhor da nossa vida, porque quando a gente aceita Jesus como Senhor da nossa vida, a nossa confiança está completamente nele, e aí Ele traz a salvação dele, porque o nome dele é salvação. Meu Deus! A segunda coisa que a gente vê aqui no Salmo 37, confia no Senhor e faze o bem. Só para lembrar que fé em ação é confiar e fazer. Ah, você tem fé? Então me mostra quais são as ações. É o que o apóstolo Tiago diz. Não dá para separar fé de obras. Se você confia, você faz. E a chamada para a gente dentro desse relacionamento é faz. Confia e faz. A terceira coisa que a gente vê aqui é que o resultado da fé é o descanso. Eu disse para você, tema da minha mensagem de hoje: confiar é descansar. O resultado da fé é o descanso. Ele diz, habita na terra e alimenta-se da verdade. A palavra habitar aqui é a palavra shaken. E shaken significa habitar. Olha só que interessante. Permanecer. Está vendo que a fé não é um desejo? A palavra shaken, de habitar aqui, fala de permanecer. É algo contínuo. A gente não entra num relacionamento com Jesus para hoje a gente estar em Jesus. Sabe o crente Raimundo? Quem já ouviu falar do crente Raimundo? Pé na igreja, pé no mundo. Tem gente que entra nesse relacionamento para ficar namorando Jesus e namorando o mundo. A fé não nos mostra isso. Quando nós somos os da fé, nós estamos falando que Ele é o nosso único relacionamento que importa na nossa vida. Por isso que a palavra shaken aqui está falando habita. Ele está falando permanece, descansa e continua. Meu Deus, essa é a sua jornada com Cristo, é a minha jornada com Cristo. Permanecer, descansar e continuar. Meu Deus, estou falando pouco para você repetir para os irmãos, né? Estou sentindo falta, aleluia. Veja,
É no lugar de descanso que somos alimentados pela palavra e pela fidelidade de Deus. Ele diz aqui: habita na terra e alimenta-se da verdade. A mesma palavra para verdade aqui é a mesma palavra para fidelidade. Então veja que por trás da verdade, aleluia, por trás da verdade está a fidelidade do caráter de Deus. Você lembra que Abraão creu em Deus, e porque ele creu em Deus, ele recebeu a promessa. Creia no caráter de Deus. A gente já falou sobre isso na nossa série Eu Vivo pela Fé. Não dá para habitar ou permanecer ou até mesmo nos alimentar da verdade sem confiar em Deus. Você não vai pegar esse livro, sentar na sua casa, falar: Espírito Santo, fala comigo, se você não confiar que Ele vai falar com você. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você está num relacionamento com Jesus? Espere Ele falar com você. As nossas vidas são tão agitadas, quem está comigo? São tão cheias de compromisso, tão cheias de coisa. A gente senta para ler a palavra e já termina, não espera nem Ele comunicar o que Ele quer comunicar. E a gente tem um autor juntamente com a gente. Fé é viver em total união com Deus. Fé nos leva a pensar em relacionamento. Como é que eu descanso, pastor? Se confiar nos leva a descansar, como é que eu descanso? Olha só Isaías 55, verso 2. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, aquilo que não é essencial? Estão correndo para cá, estão correndo para lá. Ou o seu suor, o que fala de trabalho. Você sabia que o sacerdote no Antigo Testamento, ele tinha que vestir, a vestidura dele era uma vestidura branca, feita de linho. Ah, pastor, que chique de linho. Não, era para que ele não suasse. Porque o suor fala de trabalho, trabalho braçal, trabalho do homem. E a mesma coisa que o Espírito Santo está trazendo aqui através de Isaías. Por que você gasta o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam mais uma vez, olha Deuteronômio, escutem, ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. A palavra deliciosas aqui nos lembra da palavra deleite, aner, que é algo suave e delicado. Comam coisas deliciosas, algo suave e delicado. Eu sempre lembro daquele Danette. A gente cresceu, a gente não tinha muito dinheiro, quando conseguia comprar Danette, o original, que hoje o gosto está muito ruim, né? Você pegava aquele Danette original, pegava uma coresinha menor possível, para você pegar e se deleitar. Você lembra do comercial? Não posso, estou comendo meu Danette, você lembra? Pegava e comia o mais devagar possível. E eu sempre me lembro de algo suave e delicado. A palavra neg significa algo que deve ser preservado e cuidado. Ou seja, algo precioso. Ele está falando aqui, nesse deleite de você se deleitar da verdade, de você saborear comidas deliciosas. Trate aquela comida que você está recebendo como algo precioso. Aliás, estou preparando as minhas séries, tudo uma em cima da outra, aleluia. Estou preparando uma série chamada Ouvinte e Praticante. Será que a gente tem se preparado para ouvir a mensagem, saborear a mensagem e desfrutar da mensagem? Ou será que a gente chega e já fica olhando, pastor, já passou do horário, ai Jesus, e agora? Gente, dê tempo para o Espírito Santo. Outro dia eu estava conversando aqui com umas pessoas, estava falando, gente, hoje em dia, a gente só tem um encontro. E a gente quer que o encontro seja o mais rápido possível. Só tem um. O resto a gente divide nas conexões, agora a gente tem live, vai ter atos, mas presencial a gente só tem um. Vamos aproveitar o tempo. Vamos aproveitar o tempo e vamos nos deleitar. Será que você vem para a igreja, igual o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eu vou encontrar os meus irmãos. Como a Paulo falou, os irmãos tudo problemático, mas quem não é, eu também sou, aleluia. Os irmãos tudo em construção, a gente tinha que vir com uma plaquinha, não é verdade? Estou em construção, estou demorando mais que os outros, mas continuo em construção, aleluia.
Será que a gente se deleita? E aqui está falando algo precioso. O que é precioso para você? Aquilo que é precioso a gente gasta nosso tempo. A gente já falou sobre isso. Então, gente, considere a pessoa e a palavra de Deus como preciosas para você, quando Ele falar com você. A gente começou com Deuteronômio capítulo 6. Escuta o que Deus vai falar. A gente está em Salmo 37. Se a gente escutar e a gente valorizar com o nosso coração, a gente vai aprender a confiar. E quando a gente aprende a confiar, a gente descansa. O relacionamento se torna prazeroso. Não se torna chato encontrar com Jesus. Se torna prazeroso. E aí ele diz aqui, verso 4 então, Salmo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Verso 5. Entrega o seu caminho ao Senhor. A palavra caminho, ela fala de estilo de vida ou hábitos. E o que eu acho legal, a palavra entrega é a palavra galéu. E galéu significa confiar e comprometer-se. Quantas vezes a gente... Isso, o pastor Hélio tem falado sobre isso. Falou até inclusive hoje de manhã, a gente tem visto isso. As pessoas não se comprometem mais com a igreja, por exemplo. É apenas um lugar de encontro, eu vou, saio. Porque não tem mais um compromisso. Não tem mais um compromisso com a palavra, não tem mais um compromisso com Deus da palavra, não tem mais um compromisso com os irmãos. Presta atenção, se você está sendo edificado, olha aqui para mim, você está me edificando. Você acha que eu estou numa posição exclusiva, só porque estou aqui em cima? A sua construção faz parte da minha construção, e tem muita coisa que a gente aprende com os irmãos. Eu não sou pastor, eu não sou líder, porque eu estou exaltado. Eu estou aprendendo com vocês, e vocês estão aprendendo comigo. Muitas vezes numa conversa, alguém fala alguma coisa, eu falei, peguei, aleluia, peguei. Jesus falou comigo. A gente precisa se comprometer. E a palavra galéu, quando está falando aqui, entrega, está falando, se comprometa com o caminho. Se comprometa com a verdade. É ou não é? Você sabe o que é compromisso? Você tem conta para pagar. Se você não pagar a conta de luz, o que acontece? Corta. Ou seja, todo mês você tem você se vira. Mas sem internet você não fica. É verdade ou não é? Você se vira, mas paga a conta do celular, porque não dá mais para viver sem celular. Você se vira, trabalha em 2 empregos só para pagar o celular do iPhone novo que comprou. iPhone já está no iPhone o quê? 17, aleluia. Aí a gente se vira para pagar as contas. Jesus está falando, se comprometa. E onde é que ele começa? Isso tem que estar no seu coração. Isso tem que ser um prazer. O nosso compromisso com Deus não tem que ser obrigação. O nosso compromisso com Deus tem que ser deleite. Fé é viver em total união com Deus, dependendo dele a nossa vida inteira. Galéu então significa, tem o sentido de rolar algo sem dificuldade. Ou seja, entrega. Não fica guardando para você não. Entrega. Sem resistência. Entrega, está falando, eu abro meu coração, Jesus, trabalha em mim, sonda o meu coração. Lembra do Salmo 139? Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelas veredas da justiça, e me guia pelos teus caminhos eternos, me guia. Não ofereça resistência, gente. Eu e você, eu sempre falo isso, essa é uma frase que eu gosto de falar, a gente tem que aprender a atrapalhar menos. Isso aí você tem que ter no seu espelho, na sua geladeira. Eu tenho que aprender a atrapalhar menos o Espírito Santo. E por isso o salmista diz aqui, entrega. Não ofereça resistência. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O que a Bíblia diz? E o mais, ele fará. Então descansar, gente, implica muitas vezes ficar em silêncio, parado, esperando. Salmo 91, verso 1, verso 2 nos lembra, aquele que habita, a gente já viu isso, ele faz um jogo de palavras ali, habitar e descansar. Quem permanece
descansa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, é Ele quem diz assim. Olha a ousadia, olha aí a confiança. Confiar é descansar. Quem é que descansa? Aquele que diz com ousadia: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Por isso, gente, para a gente terminar, Hebreus capítulo 11, no verso 1 nos lembra que fé é a certeza de coisas que se esperam. Por quê? Porque você ouviu algo de Deus, porque você guardou no seu coração, porque você confiou naquilo o que Ele disse, e que você está esperando pacientemente no caráter fiel daquele que fez a promessa. Isso é só um gostinho daquilo que a gente ensina na Atos, gente. A gente tem muito mais, muito mais. São muitas matérias, primeiro ano, segundo ano, para edificar a sua vida, sabe, para te dar base, e fundamento e constância. Por que eu acho interessante, gente? Eu fiz Atos, depois eu fui para fora, fiz a Rema, ou seja, estudei 2 vezes. Pode subir, isso. Estudei 2 vezes. Pastor Hélio sempre fala, a gente estuda todo ano. A gente que é professor, a gente estuda todo ano. Por quê? Porque a gente precisa dessa constância no nosso coração, da gente continuamente confiar e saber descansar naquilo que Deus falou, naquilo que Deus é, na promessa que Deus fez. E a nossa chamada para você nesse ano não fica de fora disso não. Vem se encher, dá um passo de fé. Ah, pastor, mas e o financeiro? E o mais Ele fará. A gente fica preocupado com o negócio de dinheiro. Meu Deus do céu. E o mais Ele fará. Ele não fala para buscar a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Confiar é descansar. Vou dar um passo de fé. Eu vou dar um passo de fé. Vou acreditar. Vou colocar o meu coração. Vou ser alimentado pela palavra. Minha chamada para você: vem fazer Atos esse ano. Desse passo de fé. Tudo aquilo que a gente ministra, gente, vai abençoar a sua vida. Por quê, gente? Porque você vai imergir na palavra. Essa mensagem te abençoou hoje? Me abençoou pra caramba. Quando eu fiquei me lembrando que para eu confiar, ou quando eu confiar, Deus vai trazer descanso para a minha vida. Sabe por quê? Porque é Ele quem nos sustenta. Quem está comigo nessa noite? Fique de pé, por favor.